E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós retornamos aí, depois de um certo tempinho, né, com mais uma resolução de prova. E a prova hoje é uma prova diferente, que é uma prova de um concurso público. Tá? Aí você vira e fala, nossa, um concurso público que tem física? Exatamente, um concurso público que tem física. É o concurso da Polícia Rodoviária Federal. O meu concurso, né, para a Polícia Civil de Minas Gerais, para o cargo de perito, também teve prova de física, mas isso foi em 2008. Hoje em dia já nem se cobra mais os concursos atuais, mas a Polícia Rodoviária Federal ainda tem a sua prova de física. Muito bem, para você que não me conhece, tá, que está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Marcelo Tomanica, eu sou professor de física e perito criminal. E hoje com vocês eu vou resolver aí a prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2018, tá? É uma prova aí elaborada pela banca CESP, vinculada ao UNB, certo? É uma prova que tem algumas características que deixam ela um pouco diferente de outros concursos públicos, né? Igual, por exemplo, ela é uma prova que, se não me falha a memória, se você marca uma resposta errada, você, inclusive, perde pontos por isso. Se eu não me engano, você tem alternativa certa, errada ou deixar em branco. Certo, você ganha ponto, errado, você perde ponto, em branco não ganha nem perde. Mas acho que eu já falei demais, né? Então vamos aí à nossa prova. Vamos começar vendo aí o primeiro enunciado. Olha que interessante, não é a primeira questão, é o primeiro enunciado. Então a gente tem um enunciado aí, tá? E esse enunciado ele gera para a gente três questões. Então vamos analisar o enunciado. Fala o seguinte: a figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão à altura de 1,5 m do solo. Tá? Então você tem aí uma arma que está a 50 metros de um alvo, esse alvo tem um disco de 20 centímetros de diâmetro, tá? E a 1,5 m de altura do solo. Fala, nessa situação, um projétil de massa igual a 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo com velocidade horizontal inicial de 720 km por hora. A primeira coisa que eu gosto de fazer já nesse tipo de questão é transformar as unidades para o sistema internacional. Então a gente tem uma velocidade de 720 km por hora. Isso no sistema internacional, como é que você faz? Você divide por 3,6. Então a nossa velocidade ela vai ser de isso aí dividido por 3,6, 200 metros por segundo. E a gente tem aí, né, deixa eu marcar aqui, isso aqui é o valor que a gente vai trabalhar, o valor do sistema internacional. E a gente tem aí uma massa de 15 gramas. No sistema internacional a gente trabalha em quilogramas, então eu vou dividir isso por 1.000. Isso é 0,015 quilogramas, ou 15 vezes 10 a menos 3, se você quiser representar em potência de 10. Esses dois valores aí é o que a gente vai iniciar nossos trabalhos. Então, continuando aí no enunciado da nossa questão, fala o seguinte: tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 9,8 metros por segundo. Então, olha, eles não arredondam para 10, tá? E desprezando o atrito do ar sobre o projétil. Então, a primeira questão, né, primeiro questionamento, 35, fala: na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Bom, o que a gente vai trabalhar com isso aí? Nós vamos trabalhar com movimento composto, é um lançamento horizontal, tá? O lançamento horizontal, a gente tem um vídeo aí no canal, né, destinado ao ensino médio, mas que pode ser aí de proveito para vocês, caso queiram dar uma revisada nessa matéria. Eu vou deixar o cardzinho aí em cima, tá? Ele vai aparecer, vai até tampar minha cara aí, tá? E no lançamento horizontal, o que a gente tem? A gente tem dois movimentos compostos. A gente tem um movimento retilíneo uniforme, que acontece aqui na horizontal, olha lá na figura. Olha lá, movimento retilíneo uniforme. E na vertical, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, ou uma queda livre. Tá? O que interessa para nós é que esses dois movimentos ocorrem independente um do outro e simultaneamente. Tá? Então está falando, o projétil atingirá o alvo circular. Como é que a gente vai saber? O projétil ele vai cair uma determinada altura depois que ele é disparado. Esse projétil vai fazer esse movimento aqui assim. Pode ser que ele acerte o alvo, pode ser que não. Como é que eu vou saber? Eu vou calcular quanto tempo ele vai gastar, né? Deixa eu apagar esse monte de coisa.
eu vou calcular quanto tempo ele vai gastar para percorrer os 50 metros, e nesse mesmo tempo, com esse mesmo tempo, eu vou calcular quanto ele vai cair, quanto ele vai descer na vertical. Se ele descer mais de 10 centímetros, que é a metade do alvo aqui, ó, então ele não vai acertar o alvo. Então vamos lá. Então, para começar, eu vou calcular quanto tempo ele vai gastar, né, para percorrer 50 metros. Então, ó, com velocidade 200 metros por segundo, eu posso dizer que ΔS, que é a distância, vou colocar D para ficar igual a questão, que essa distância é igual a velocidade vezes o tempo. Por quê? O movimento horizontal é um movimento retilíneo uniforme. A velocidade não aumenta nem diminui. Então, eu vou ter 200 igual a 50 vezes t. O meu t aqui ele vai ser 1/4, ou 0,25 segundos. Com esse tempo agora, eu vou calcular quanto ele vai cair, certo? Ou seja, quanto ele vai descer aqui na vertical. Aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, com a velocidade inicial igual a zero. Então, eu posso dizer que essa altura de queda, ou a variação de altura, ela vai ser dada por gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, o meu ΔH vai ser 9,8 vezes 0,25 ao quadrado sobre 2. Ok? Dê um pause no vídeo aí para vocês anotarem, caso esteja fazendo alguma anotação, né? Que eu vou precisar ter mais um espaço, então eu vou dar uma apagadinha. Ou melhor, vou dar uma subida na tela aí para ter mais espaço. Então, deem um pause aí e anotem o que vocês precisarem, por favor. Certo? Então, eu dei uma subidinha na tela para ter mais um espaço. Depois eu vou voltar para a gente voltar e mexer na questão de novo. Resolvendo isso aí vai dar aproximadamente 0, zero feio, deixa eu fazer um zero mais bonitinho, 0,306 metros. O que são 0,306 metros? Isso é aproximadamente 30,6 centímetros, ou seja, a partir do momento do disparo, a partir do momento que é dado o tiro, digamos assim, né, o nosso projétil ele vai descer 30 centímetros. Vou descer a tela aqui de novo para voltar no desenho. Então, ó, lembra lá que o nosso alvo ele tem 20 centímetros de diâmetro. Então, o tiro aqui ele teria que cair no máximo 10 centímetros, que seria metade disso aqui, que seria o raio desse alvo circular. Tá? Então, eu falo o seguinte, na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Então, isso aí está errado. Então, a 35 aqui, ela é errada, é falsa. Tá? Você marcaria aí, então, errado nessa questão na sua prova. Ok? Muito bem, vou apagar aqui para a gente fazer a 36. A 36 fala o seguinte, o deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Não, tá? A gente já viu aí que a distância percorrida horizontalmente ela é velocidade pelo tempo, certo? Isto aqui não é uma função quadrática, isso aqui é uma função do primeiro grau, certo? A função quadrática ela descreve o movimento de queda, o movimento na direção vertical. Então, a 36 também é errada. Então, lembre-se, nesse lançamento, a direção horizontal é um movimento retilíneo uniforme. Então, a função que dá aí a distância, o deslocamento, é uma função de primeiro grau. A direção vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração constante igual à gravidade. Tá? Nesse caso, sim, a gente tem uma função quadrática para dar o deslocamento. Ó. É o que a gente tinha feito, tinha usado na questão anterior, o ΔH, que é o deslocamento, igual a GT ao quadrado sobre 2. Olha lá, GT ao quadrado. Isso aqui é função do segundo grau, ou função quadrática. Ok? Então a 36 também está errada. Vamos ver aí a afirmativa 37. Vou apagar aqui o meu passinho de rabiscos. 37. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, ou seja, se você tirasse esse alvo daqui, né, se você arrancasse isso daí, então o trabalho realizado pela força gravitacional
para levar o projétil até o solo seria superior a 10 joules. Ó, uma vez que esse projétil é disparado, vou colocar um projétil bem grandão aqui, ele é atraído pela força peso, tá? É a única força que está atuando sobre ele após o disparo, certo? E até o momento que ele tocar o chão, vai ser a única força que vai atuar sobre ele. Então, essa força é quem vai realizar o trabalho para fazer com que ele desça. O trabalho da força peso, então, ele independe da trajetória, ele só depende da altura. Então, o trabalho da força peso, olha lá, eu represento o trabalho por essa letra grega chamada tal, ele é massa, gravidade e altura. Tá? O trabalho positivo, porque o deslocamento se dá no mesmo sentido da força. Então, a massa, a gente já viu lá no início, quando eu converti, é 0,015, a gravidade é 9,8 e a altura é 1,5. Tá? Eu já fiz esse cálculo aqui no cantinho, certo? E isso dá aproximadamente 0,22 joules, certo? Então, é um trabalho superior a 10 joules. Então, a 37 está certa, certo? Aproveitar o embalo que a gente encerrou aí o primeiro enunciado, quero pedir a vocês, se estiverem gostando do vídeo, que deixem a sua curtidinha, tá? Isso ajuda muito aí no meu trabalho de levar provas, aulas aí, tudo de graça para todo mundo, tá? Isso aqui no meu canal nada nunca vai ser cobrado, tá bom? Peço a você também que compartilhe esse vídeo aí com algum colega seu, né? Que talvez você ache que possa ser ajudado por isso aí. E inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, né? Além das aulas de física e provas de concurso e vestibulares, né? Você vai ser notificado de qualquer outra coisa que aconteça aqui. Algumas vezes eu coloco vídeos também sobre perícia criminal, que é minha outra área de atuação, além das aulas de física, ok? Vamos agora à próxima questão, ou melhor, ao próximo enunciado, que vai gerar mais 3 próximas questões. Então eu vou apagar tudo aqui e colocar a nova questão aí na tela. Muito bem. Estão ouvindo aí ao fundo a participação dos cachorros aqui de casa, tá? Eles gostam muito de participar durante minhas gravações. Só na hora das gravações que eles participam também. E o próximo enunciado, que gera mais 3 questões, é o seguinte. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. Tá? Então, eu já vou transformar a velocidade aqui, que está como 54 km por hora, eu já vou passar, né, para 15 metros por segundo. Se você não lembra, é só você dividir por 3,6. Nós temos um vídeo aí no canal também, lá na introdução à cinemática, que eu falo sobre isso aí, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha nele. Tá? Também vou colocar o cardzinho aí, caso alguém se interesse em ver. A partir dessa situação, julgue os itens que se seguem, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem nessa questão é que ela se trata de um movimento circular, tá? Movimento circular uniforme, já que ele diz que a velocidade é de 54, não está falando que está aumentando nem diminuindo. Bom, então, movimento circular uniforme, também tem vídeo no canal, dê uma olhada, tá? E sobre força de atrito e acredito não, né? Eu tenho certeza que eu já fiz a questão, e trata também de força centrípeta, tá? Então vamos ver. Então, primeira afirmativa, 38, fala o seguinte: considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado, ou seja, não haja trocas de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele. Ou seja, esses dois veículos colidiram, só vai haver interação entre esses dois veículos e mais nada. Tá? Não tem nenhum outro veículo participando, nenhuma força externa, não perde massa, não ganha massa. Tá? Fala o seguinte, nesse caso, segundo a lei da conservação da quantidade de movimento, as somas das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece constante. Isto é verdadeiro, então a gente marca isso como certo. Tá? Esse aí é o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz a questão aí, ou também do chamado momento linear. Nós ainda não temos vídeo dessa matéria no canal.
tá? Aqui onde está feio aqui é conservação. Minha letra nessa mesa digitalizadora ela é horrorosa. Bom, então conservação do momento linear ou da quantidade de movimento, certo? É a mesma grandeza. Esse princípio ele diz o seguinte, que se você tiver um sistema isolado, ou seja, um sistema que não interaja com elementos de fora dele, tá? A quantidade de movimento desse sistema sempre vai se conservar. O que pode acontecer? Né? Pode aumentar a quantidade de movimento de um corpo, mas vai ter que diminuir a de outro, para que a soma permaneça constante. Tá? Forças internas a esse sistema não conseguem produzir mudança da quantidade de movimento. Imagina que você está em pé dentro de um ônibus que está parado e você começa a empurrar a cadeira da frente. Esse ônibus não vai se mover. Ah, mas eu sozinho não vou conseguir. Então imagine que os 40 passageiros que estão no ônibus comecem todos a empurrar a cadeira da frente. O ônibus não vai entrar em movimento, porque todas as forças são internas ao sistema ônibus. Ou seja, você vai precisar de uma ação externa, o motor do ônibus ou alguém, né, ou pessoas do lado de fora empurrando esse ônibus ou puxando, certo? Isso é o que diz o princípio da conservação do momento linear. Fala o seguinte, 39 agora. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança sem derrapar, tá? Como é que a gente vai saber isso? Nessa situação em que você tem, né, um carro percorrendo uma curva plana com velocidade de módulo constante, a gente pode dizer que a resultante centrípeta ela é igual à força de atrito. Então imagina, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Imagina que você tem uma curva e que aqui você tem um carrinho. Tá? Esse aqui é seu carro, olha lá que carrinho feio. Bom, nessa situação que você tem um movimento circular uniforme, a única força resultante que você tem no sistema é a resultante centrípeta. E essa força aqui é que mantém o carro na curva. Essa força aqui ela é também a própria força de atrito. Certo? Ou seja, a força de atrito, nesse caso, atua como a resultante centrípeta do movimento. Bom, e nesse caso é um atrito estático. Por quê? Porque não há, né, movimento relativo entre o centro da curva e entre o carro. Essa distância aqui permanece constante. Paguei, né? Burro. Essa distância aqui permanece constante. Ok? Muito bem. Esse desenho eu não vou precisar dele, porque eu já expliquei o que eu precisava. Né? O que interessa para nós aqui, então, como eu disse, é que a resultante centrípeta ela é igual à força de atrito. Então vamos calcular cada uma. Resultante centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, que nesse caso vai ter o mesmo módulo da força peso. Bom, então nesse caso eu posso dizer que é coeficiente de atrito vezes massa vezes gravidade. Aqui eu posso cancelar as massas. Com isso, né, eu tenho que V ao quadrado é igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio que estava aqui no denominador. Ou a minha velocidade é a raiz do coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio. Por que eu estou fazendo isso tudo? Para eu saber qual que é a velocidade máxima com que esse carro consegue fazer, né, a curva ali. Tá? Então essa é a velocidade máxima que o carro pode desenvolver nessa curva plana. Certo? Então calculando isso aí, essa velocidade ela vai ser a raiz de 0,6 ou 60 vezes 9,8 vezes o raio que é 50 metros, que está lá no enunciado. Bom, esta velocidade eu calculei aqui, certo? Ela é de 17,14 metros por segundo. Então, se o carro mantiver uma velocidade até 17,14 metros por segundo, ele consegue fazer essa curva aí tranquilamente. Tá? E o que é que tem a ver essa velocidade? Eu vou dar uma apagada aqui e vou continuar falando para vocês. Bom, então eu anotei lá em cima a velocidade máxima aí do lado da minha carinha aí, né? Se o veículo estiver sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, ele faria a curva em segurança sem derrapar?
Bom, como eu disse para vocês, aí existe uma resultante que é a resultante centrípeta, né? A resultante centrípeta ela produz a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, dada essa aceleração centrípeta de 4,8, vamos calcular qual seria a velocidade desenvolvida, né? Então, olha lá, 4,8 seria a nossa aceleração, velocidade ao quadrado sobre 50, que é o raio da curva. Então, eu teria que essa velocidade ao quadrado ela seria 50 vezes 4,8, tá? A minha velocidade seria a raiz quadrada 50 vezes 4,8. Deixa eu ver se eu já fiz essa conta no cantinho aqui. Fiz essa velocidade, ela dá 15,49 metros por segundo. Então isso é verdade, olha lá, isso é certo. Se ele estiver sujeito a essa aceleração centrípeta, ele faz a curva em segurança sem derrapar. Por quê? Porque para estar sujeito a essa aceleração, ele tem que estar a essa velocidade, que está abaixo da velocidade máxima, que a gente calculou na tela anterior. Certo? Então, essa resposta aí, ou melhor, essa afirmativa, ela também é certa. Vamos à última aí agora. A 40 diz o seguinte: o veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Eu já digo que isso é errado. Por quê? Porque a gente viu que, primeiro, a aceleração gravitacional é 9,8, está escrito aqui, tá? A gente viu que com uma aceleração de 4,8, essa velocidade seria, seria 15,49, né? 15,5 mais ou menos. E ele está com velocidade 15, ou seja, ele está abaixo de 4,8. Mas a gente vai fazer o cálculo aqui para conferir. A nossa aceleração centrípeta, então, ela seria velocidade ao quadrado sobre o raio. A nossa aceleração centrípeta na situação do enunciado, ou seja, velocidade de 54 km por hora, que dá 15 metros por segundo, seria 15 ao quadrado sobre 50, ou 225 sobre 50. Eu cheguei a fazer esse cálculo? Fiz. Tá lá, ele está a uma aceleração centrípeta de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, menos da metade da aceleração gravitacional, aceleração de gravidade, ok? Até agora aí deu 22 minutos de vídeo comigo explicando, né? Certo? Aí você chega lá e se pergunta, ó, meu Instagram aí, se vocês quiserem me seguir, tá, gente? Eu não sou muito ativo no Instagram, não, mas às vezes eu coloco algumas informações lá. Vocês vão perceber aí que foram 6 questões que eu resolvi em 22 minutos, calmamente, explicando para vocês, e você vira e fala: ah, então essa é uma prova fácil? Não, não é uma prova fácil. Nenhuma prova de concurso é fácil, porque uma prova de concurso não envolve só a dificuldade da prova. Envolve, né, o quê? Envolve todos os concorrentes que você tem e envolve também, né, o nível de pressão que você está sujeito. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu concurso, eu sou professor de física. Durante a minha prova de física, que eu felizmente consegui fechar, né, eu me senti pressionado e eu considerei aquela prova, naquele momento, uma prova difícil. Hoje, refazendo ela, eu acho uma prova baba, né? E além disso tudo que eu falei, tem a própria banca. A banca CESP, né, vinculada ao UNB, ela tem essa característica aí de você perder pontos quando você erra uma questão. Então você está naquela pressão, está na dúvida, o que você faz? Chuto? Bom, se eu chutar e acertar, eu ganho um ponto. Se eu chutar e errar, eu perco um ponto. Se eu não marcar nada, eu não perco nem ganho. Então tem toda essa pressão sobre vocês, né? Então, o que se deve fazer? Olha, não tem outra solução, é estudar pra caramba. Igual eu estudei pra caramba, né? Outras matérias além da física e consegui passar. E tenho certeza que vocês também conseguem passar. É difícil falar isso numa situação dessas, né? Mas é importante manter a tranquilidade, ok? Bom, vou gravar também aí mais 2 provas da Polícia Rodoviária Federal, certo? Dos 2 últimos concursos anteriores a 2018, tá? E em breve elas estarão no canal aí, dentro de uma semana para cada prova aí mais ou menos, tá? Então peço a vocês aí, mais uma vez, que se gostaram aí, deixem a sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com algum colega seu, tá? Muito obrigado aí por terem assistido e espero ter ajudado vocês. Grande abraço e tchau!